Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Ainda mais, formação em psicologia positiva, formação em inteligência emocional, formação em microexpressões faciais, maestria em programação neurolinguística e terapeuta comportamental e outros. Tudo isso para entregar a você que está conectado aí em sua casa, o seu local de trabalho, o melhor conteúdo terapêutico da palavra terapêutica de Deus que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. Então se prepare mentalmente aqui agora para receber a ministração da palavra terapêutica de Deus no seguinte sentido: o poder espiritual que o diabo mais teme está dentro de sua mente. A maioria das batalhas que você enfrenta na vida cristã não começam fora de você. A maior das batalhas que você enfrenta na vida cristã não surge nas palavras dos outros, nem nos ventos das circunstâncias. A maioria das batalhas que você enfrenta na vida cristã nasce dentro. Antes de se tornarem gritos, se formam como sussurros. Antes de se tornarem decisões, se insinuam como pensamentos. O campo de batalha mais ignorado pelos crentes modernos não está no mundo, está na mente, e é por isso que o diabo foca tanto nesse lugar. Quando o crente moderno vence na mente, vence na vida, e quem perde ali na mente já caiu antes mesmo de lutar. O diabo não precisa de espada se já controla os pensamentos de alguns crentes modernos. O diabo, não precisa de correntes se já mudou a forma de pensar de muitos crentes modernos. Por isso, a maior arma espiritual da sua caminhada cristã pode estar escondida justamente onde a maioria menos presta atenção, no modo como pensam. A mente do homem é um campo de batalha onde anjos de Deus e demônios travam lutas silenciosas e eternas. A mente do homem é uma fortaleza espiritual, e toda fortaleza pode ser habitada, dominada, invadida ou protegida. O apóstolo Paulo advertiu os crentes da igreja de Corinto: ouçam o decreto da palavra de Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Fortaleza, nesse texto, são estruturas mentais, crenças limitantes, pensamentos repetitivos, ideias que parecem verdades, mas que na verdade são prisões emocionais e mentais. São fortalezas erguidas por anos de mentiras, traumas e medos, autossabotagem, autoengano, procrastinação. E é ali que o diabo constrói seus castelos, não com tijolos, mas com pensamentos, não com gritos, mas com insinuações. E naquele momento que a mente está acorrentada, o espírito não se moverá com liberdade espiritual. O diabo é um estrategista da sugestão. O diabo não precisa empurrar o crente moderno, só precisa convencê-lo. O diabo sussurra na mente. O diabo planta dúvidas. Ele fez isso com Eva. O diabo alimenta suspeitas. O diabo faz perguntas, como fez no Éden. O diabo é mestre em colocar interrogações onde Deus colocou pontos finais.
E no momento que o crente moderno cede à dúvida, o diabo domina sem usar força alguma. Muitos crentes modernos são derrotados não por falta de fé, mas por excesso de pensamentos que jamais foram controlados à luz da palavra terapêutica de Deus. Se quer saber quais pensamentos são estes, pensamentos como: você nunca vai mudar, você é um fracasso, ninguém se importa com você. Esses são dardos, flechas inflamadas e não parecem ataques espirituais, mas são. E o problema não é apenas ouvi-los, o problema é que ele está neles. O maior erro de muitos crentes modernos é tratar pensamentos como simples emoções passageiras. Muitos crentes modernos esquecem que pensamentos moldam decisões, que decisões moldam hábitos e que hábitos moldam destinos. E no momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva. O diabo não precisa tirar sua Bíblia se conseguir distorcer sua interpretação. O diabo não precisa destruir sua fé se conseguir alimentar seus medos. E tudo isso acontece na mente. Por isso, a renovação mental não é um capricho teológico, é uma urgência espiritual. Ouça atentamente as palavras do apóstolo Paulo à igreja aos Romanos. Ouça o decreto da palavra de Deus. E não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Não adianta ter nova vida se a mente continua velha. Não adianta ter um novo coração se os pensamentos continuam sendo regidos por antigas mentiras. É por isso que tantos crentes modernos nascem de novo, mas continuam escravos por dentro. Muitos crentes modernos vivem oprimidos espiritualmente, não estão debaixo de maldição, mas de pensamentos não tratados. Muitos crentes modernos vivem como quem foi liberto, mas ainda acreditam que são escravos, como Israel no deserto. Já tinha deixado o Egito, mas o Egito ainda vivia dentro deles. Essa é a realidade de muitos. Muitos crentes modernos creem em Deus, mas ainda duvidam de si mesmos. Muitos crentes modernos louvam, mas vivem seguros. Muitos crentes modernos servem, mas não se sentem aceitos. Quer saber a razão e o motivo? A mente não foi lavada e purificada pela verdade da palavra terapêutica de Deus. A maior arma espiritual que o diabo teme não é sua voz, é sua mente renovada e rendida a Cristo Jesus. Quem pensa como Cristo Jesus vive como Cristo Jesus. Quem enxerga com os olhos da fé não teme as sombras do mundo. Quem crê na verdade terapêutica da palavra de Deus repele as mentiras sem esforço. A pergunta que muitos crentes modernos precisam fazer agora é: quem está moldando a minha mente? A palavra terapêutica de Deus ou o sussurro do medo e do diabo? A verdade eterna da palavra terapêutica de Deus ou as impressões passageiras? Você pode orar por horas, jejuar dias, cantar com fervor, mas se sua mente continua aprisionada, sua alma não terá descanso espiritual em nenhum sentido. O diabo teme uma mente que pensa ricamente na palavra terapêutica de Deus. A mente que pensa ricamente na palavra terapêutica de Deus discerne espiritualmente, rejeita e combate no invisível. Essa é a arma que o diabo mais teme. No momento que a mente do crente moderno está firmada
na verdade, da palavra terapêutica de Deus. O diabo pode fugir, mas não consegue te paralisar. Toda a guerra espiritual começa com uma escolha de direção. E essa escolha não se dá com os pés, mas com os pensamentos. A mente é uma porta que pode ser aberta para a presença de Jesus ou para os enganos do diabo. O que você permite entrar pela mente, inevitavelmente vai descer ao seu coração. E do coração saem as fontes da vida ou da morte. Por isso os céus clamam por você a vigilância, enquanto o diabo tenta te embalar com distrações sutis. Muitos crentes modernos pensam que estão apenas pensando, mas na verdade estão permitindo conduções espirituais dentro de si. Ideias têm origem, têm destino, têm consequências. Por isso, Cristo nunca mandou você sentir, mas sim pensar segundo a palavra terapêutica dele. Os demônios não têm acesso direto ao seu espírito, mas eles tentam alcançar sua alma por meio de argumentos. O apóstolo Paulo usa a expressão anulando nós sofismas, 2 Coríntios 10, 4. Sofismas, logismos no grego, são raciocínios que parecem verdadeiros, mas são enganosos. O diabo não precisa de um ataque frontal se ele conseguir fazer os crentes modernos acreditarem uma meia-verdade. Quer saber como? Pensamento como Cristo Jesus não se importa com você, pode parecer inofensivo, mas se ele é aceito, germina a mágoa se transforma em frieza e a frieza em afastamento. E quando o crente moderno percebe, já está longe da presença. Mas tudo começou com o pensamento. É assim que as portas se abrem, não com pecados grandes, mas com pensamentos pequenos que nunca foram filtrados à luz da verdade da palavra terapêutica de Deus. Se prepare emocionalmente, mentalmente e espiritualmente para receber as instruções diagnósticas da palavra terapêutica de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. A palavra terapêutica de Deus não diz para sentir menos, mas para pensar certo. Isso é disciplina espiritual. Não é automático, é guerra espiritual. Cada vez que um pensamento nasce, você precisa decidir. Primeiro, isso glorifica a Cristo ou alimenta a carne? Cada vez que um pensamento nasce, você precisa decidir. Segundo, isso fortalece minha fé ou minha convicção? Cada vez que um pensamento nasce, você precisa decidir. 3, isso vem da palavra terapêutica de Deus ou é um ruído do diabo? Essa triagem é um ato de adoração. Pensar biblicamente é resistir ao diabo antes mesmo que ele apareça. Ouça as palavras do apóstolo Paulo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Fazendo isso, o crente moderno fecha as brechas antes que os ataques espirituais comecem. É fortalecer a muralha da mente com tijolos da verdade, da palavra terapêutica de Deus. A mente, quando não é treinada na palavra terapêutica de Deus, se torna vulnerável a qualquer influência. É como uma casa sem portas, onde qualquer voz pode entrar. E o que entra, com o tempo, domina em todas as áreas. Muitos crentes modernos vivem guerras emocionais, mentais, espirituais ou até físicas, pois nunca fecharam as portas da mente. Muitos crentes modernos deixaram a ansiedade fazer morada. Muitos crentes modernos
permitiram que a crítica alheia se tornasse verdade interna. Muitos crentes modernos ouviram a mentira tantas vezes que ela virou identidade espiritual. E agora muitos crentes modernos vivem tentando vencer na carne e só poderia ser vencido no espírito através da renovação mental. Não é falta de fé, não é que é falta de fé, falta filtro, falta vigilância espiritual, falta entendimento de que a mente é sagrada e por isso precisa ser consagrada a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Há um tipo de crente moderno que ora, jejua, frequenta a igreja, mas vive refém da própria mente. Há um tipo de crente moderno que não são dominados por demônios, mas por padrões de pensamentos que nunca foram quebrados. Há um tipo de crente moderno que pensa pequeno, pensa em derrota, pensa que não são amados, não são escolhidos. Há um tipo de crente moderno que pensa pequeno, não são dignos. Esses pensamentos produzem emoções tóxicas que, por sua vez, alimentam atitudes destrutivas e o ciclo se repete. Mas hoje Cristo está revelando algo. A mente é o primeiro altar a ser restaurado. A verdadeira libertação não começa com grito no culto, mas com luzes acesas da palavra terapêutica de Deus nos pensamentos. No momento que o crente moderno alinha sua mente com os céus, o diabo não encontra mais acesso. E aqui está o segredo espiritual. O diabo teme uma mente que se recusa a acreditar no que ele diz. Uma mente que se posiciona pela fé na palavra terapêutica de Deus, que repete a palavra terapêutica de Deus, mesmo quando sente o oposto. Uma mente que se posiciona pela fé na palavra terapêutica de Deus, que proclama a verdade, mesmo quando tudo parece o contrário, essa mente se torna inquebrável, não porque é forte em si mesma, mas porque foi consagrada a Cristo Jesus. Essa é a arma que o diabo teme, porque ela resiste, ela reconhece o engano, ela se submete ao espírito, ela se torna a primeira linha de defesa da alma. E no momento que a mente está rendida a Cristo, o resto do corpo segue. Poucos crentes modernos percebem isso, mas cada pensamento é uma semente profética. Aquilo que você cultiva na mente, inevitavelmente frutificará no futuro. A mente não é um local neutro espiritual. A mente é solo fértil. E o que você planta na mente, com o tempo se transforma em realidade. Pensamentos persistentes viram palavras, palavras moldam comportamentos, comportamentos formam hábitos e hábitos constroem destinos. O diabo sabe disso. Por isso, o diabo, não precisa destruir seu presente se conseguir distorcer sua mentalidade. Uma mente convencida do fracasso não tentará de novo. Uma mente convencida da rejeição não se abrirá ao amor. Uma mente convencida do medo não pisará fora do barco. Por isso o diabo não começa com ataques diretos. O diabo começa com sugestões, porque quem controla a raiz controla o fruto. Há uma conexão direta entre identidade espiritual e padrões mentais. Quem você acredita ser determina como ora, como você age, como você resiste às tentações. No momento que o crente moderno se vê como indigno, sujo, fraco e não amado, mesmo sendo salvo, ele viverá como órfão espiritual. Mas quando o crente moderno entende quem é em Cristo Jesus, quando sua mente se alinha com a nova identidade espiritual em Cristo, tudo muda.
O crente moderno passa a orar com autoridade espiritual, a viver com esperança inabalável na palavra de Deus, a agir com coragem espiritual. É por isso que a palavra terapêutica de Deus é clara. Porque como imagina sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Não é o ambiente que define quem você será, é o que você acredita sobre si mesmo. O maior campo de milagres está na forma como o crente moderno enxerga sua própria existência. Você pode ver isso em toda a Escritura Sagrada. Gideão se via como o menor da menor tribo, até que Deus o chamou de homem valente. Davi era o esquecido do campo, até que foi ungido como rei. Pedro era impossível, até que Cristo o chamou de pedra. Em cada caso, a identidade revelada por Deus precisava ser crida antes de ser vivida. E o processo era esse. Uma palavra terapêutica de Deus confrontava o pensamento velho, exigia uma mente nova, uma nova posição. A guerra não era contra pessoas, era contra imagens mentais distorcidas. É assim ainda hoje. O Espírito Santo está sempre tentando mostrar ao crente moderno quem realmente são, enquanto o diabo tenta aprender em quem pensam ser ou pensavam ser. Você sabia? O problema é que muitos crentes modernos preferem permanecer com os pensamentos antigos porque eles são conhecidos, seguros, previsíveis. Libertar-se de um pensamento tóxico exige coragem espiritual. Coragem espiritual de admitir que acreditou em mentiras por tempo demais. Libertar-se de um pensamento tóxico exige coragem espiritual. Coragem espiritual de confrontar a voz da vergonha, do medo do passado. Coragem espiritual de abrir mão da autopiedade, que embora destrutiva é confortável. Renovar a mente dói, exige desapego. O crente moderno precisa deixar de ser quem construiu em sua própria mente para se tornar quem Cristo Jesus disse que você é. Fez sentido espiritual para você? Isso não acontece num culto, é um processo diário, doloroso e profundamente libertador. Aqui está a chave espiritual. Pensamentos são convites. Todo pensamento carrega um convite espiritual, ou para a luz ou para trevas. No momento que o crente moderno aceita um pensamento de amargura, está aceitando uma conexão com o espírito que alimenta essa amargura, o diabo. No momento que o crente moderno aceita um pensamento de esperança, está permitindo que a fé se fortaleça em Cristo Jesus. A mente é o portão por onde os exércitos espirituais entram. Por isso, o que o crente moderno pensa, alimenta, o que alimenta cresce. Muitos crentes modernos estão sendo dominados não por possessões, mas por pensamentos cultivados no silêncio por anos. E essas ideias se tornam monstros emocionais. Mas há uma saída. Romper com o ciclo mental é o primeiro passo para romper com o ciclo espiritual. Se o crente moderno quer mudar sua vida, mude os seus pensamentos. Se o crente moderno quer ver libertação do natural, comece vencendo o invisível. A mente é o lugar onde a profecia começa. O que você vê dentro, você constrói fora. Por isso o diabo teme uma mente governada por promessas da palavra terapêutica de Deus. Essa mente não é frágil, ela é profética. Essa mente não se curva ao presente, ela já viu o futuro em Cristo Jesus.
Essa mente não teme a circunstância, ela sabe o que está escrito. Uma mente renovada é uma ameaça ao reino das trevas. A mente renovada vê o impossível como provisão. A mente renovada vê a dor como processo. A mente renovada vê a cruz como vitória. E o diabo não pode vencer quem pensa segundo a eternidade da palavra de Deus. Nem toda guerra espiritual é barulhenta. Nem todo ataque vem com tempestade. Há uma luta que não se vê, que não se ouve, que ninguém percebe, mas que dilaceram por dentro. É o crente moderno que louva, mas está em pedaços por dentro. É a irmã que serve no ministério, mas mal consegue dormir à noite. É o jovem que prega com ousadia, mas vive cercado de pensamentos que o acusam, o diminuem, o sabotam. São batalhas silenciosas, lutas na mente, guerras que se travam no território invisível da alma. E o mais perigoso não é a intensidade da batalha espiritual, é o silêncio ao redor. Quanto mais invisível a guerra, mais ela se prolonga. E quanto mais ela se prolonga, mais ela molda quem você se torna. A mente é onde o diabo lança seus dados mais venenosos, dados de acusação, de comparação, de dúvida, de desânimo. E os dados fazem o crente moderno pensar assim: Deus não me ouve mais. Você nunca será aceito como fulano. Você pecou demais para ser usado de novo. Esses pensamentos são dados do diabo, lançadas com precisão. E o mais devastador é quando essas ideias encontram solo fértil, uma mente sem vigilância espiritual, uma mente sem palavra terapêutica de Deus, uma mente sem resistência espiritual. Elas começam a germinar primeiro como sensações, depois com certezas, por fim como identidades. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Muitos crentes modernos hoje se tornaram prisioneiros de sentenças que nem Deus pronunciou. Muitos crentes modernos carregam culpa que o sangue de Cristo já lavou. Muitos crentes modernos vivem como derrotados quando já foram chamados de filhos porque aceitaram o que nunca deveriam ter escutado. O silêncio na mente pode se tornar uma prisão, porque não há como fugir de si mesmo. Você pode sair do ambiente, desligar o celular, evitar conversas, mas não pode desligar seus pensamentos. E se eles forem tóxicos, vão te consumir aos poucos, e o diabo sabe disso. O diabo não precisa tocar na saúde do crente moderno, se conseguir convencer de que você não tem mais nenhum valor. O diabo não precisa mexer na sua família se conseguir minar sua esperança, porque uma mente paralisada faz o corpo parar. O diabo não quer só roubar os bens do crente. O diabo quer sequestrar a visão. O diabo quer que o crente pare de sonhar, de acreditar, de avançar, porque uma mente paralisada é um espírito neutralizado. Mas há uma chave espiritual que quebra todo esse ciclo. Verbalizar a verdade da palavra terapêutica de Deus. Você não vence pensamentos com pensamentos. Você vence pensamentos com palavras terapêuticas de Cristo Jesus. Cristo, ao ser tentado no deserto, não respondeu com raciocínios, respondeu com a Escritura. Está escrito em Mateus 4, Cristo nos ensinou um princípio espiritual. Quando o diabo fala a sua mente, você deve responder com sua boca. Fale a palavra terapêutica de Deus, proclame as promessas de Deus, afirme o que Deus diz, mesmo que seus sentimentos
estejam gritando o oposto no momento que você fala. A palavra terapêutica de Deus, ela reordena seus pensamentos. A verdade da palavra terapêutica de Deus não apenas confronta a mentira, ela dissolve, ela limpa, ela explode o engano com autoridade espiritual. Não subestime o poder de declarar a palavra terapêutica de Deus em voz alta. Há cadeias que se rompem quando você decide confrontar a mentira com a voz da palavra terapêutica de Deus. Há tormentas mentais que cessam quando você para de se calar e começa a profetizar sobre si o que os céus já declarou na palavra terapêutica de Deus. Isso não é autoajuda. É fé em ação, é guerra no espírito, é posicionamento de quem não aceita mais ser refém de pensamentos sombrios. Fez sentido espiritual para você? Ficou interessado? Quer ouvir mais? Você não é o que sente, você é o que Cristo diz, e quando isso se torna uma convicção, a mente se torna fortaleza de luz. Os gritos do diabo perdem forças, as acusações perdem o silêncio que antes machucava, agora se torna lugar de escuta da voz da palavra terapêutica de Deus. Esse é o momento de romper o silêncio e transformar a mente no altar onde Cristo fala mais alto que o medo. Não aceite mais pensamentos que Cristo Jesus não plantou. Não abasse mais vozes que não vêm do trono de Cristo Jesus. O campo de batalha é real, mas a vitória do mesmo sentido. E ela começa no momento que o crente moderno decide não se calar diante das trevas. Declare, resista, proclame até que a mente seja tomada pela luz da palavra terapêutica de Deus. A mente em paz é uma mente cheia de Deus. E o diabo não pode habitar onde Cristo Jesus governa os pensamentos. Há uma mentira sutil, sorrateira, perigosa e, infelizmente, muitos crentes, ou muito comum entre os que se dizem maduros na fé. É a ideia de que, por já conhecer a Bíblia, por já terem caminhado um tempo com Cristo, por já liderarem ministérios ou terem testemunhos, podem confiar em seus próprios pensamentos. Essa é uma das armadilhas mais eficazes do diabo. Transformar sua mente em um ídolo. A autossuficiência espiritual não se apresenta como rebeldia. Ela se disfarça de maturidade e funciona desse modo. Eu sei o que Cristo quer. Eu conheço a voz do Espírito. Eu já entendi o Evangelho. Mas a mente que não depende mais da palavra terapêutica de Deus se tornou o seu próprio Senhor. E todo Senhor que não é Cristo se transforma em tirano. A mente humana, mesmo convertida, precisa de vigilância constante. O coração regenerado ainda carrega resquícios de vaidade. A alma salva ainda convive com tendências carnais. E por isso, confiar demais na própria razão é colocar-se no centro onde só Cristo deveria estar. O próprio profeta Jeremias declarou: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9. E quer saber onde o coração habita? Na mente. Ou seja, seus pensamentos não são infalíveis, seu discernimento pode falhar, sua interpretação pode estar turva. Por isso, até os pensamentos mais elevados precisam ser colocados aos pés da cruz de Cristo Jesus. O
O engano da autossuficiência mental é que ela simula a espiritualidade, ela se expressa com vocabulário bíblico, ela recita versículos, ela formula argumentos convenientes, mas não tem quebrantamento, não tem escuta, não tem dependência e por isso é altamente vulnerável ao orgulho espiritual. E o orgulho espiritual é a raiz de todo desvio espiritual. Foi ele o orgulho que derrubou Lucifer do céu. Foi ele o orgulho que transformou sabedoria em rebelião. E continua sendo ele o orgulho, o inimigo invisível que habita os pensamentos não rendidos a Deus. Você sabia? A mente que não submete ao Espírito Santo se torna terreno fértil para orgulho travestido de luz. Essa é uma das armas mais temidas pelo diabo. Quer saber qual? A mente humilde, porque ela discerne, ela pergunta antes de agir. A mente humilde consulta o Espírito Santo antes de reagir. Essa é uma das armas mais temidas pelo diabo. A mente humilde não corre com impulsos, ela se porta antes de proclamar. Isso frustra os planos do diabo, porque enquanto ela tenta inflar, a umidade esvazia. Enquanto ela tenta acelerar, a mente rendida espera. Enquanto ele oferece atalhos, a alma obediente diz: não sinto a voz, Senhor. O diabo não teme teólogos orgulhosos. O diabo teme intercessores que pensam de joelhos, homens e mulheres cuja mente foram quebradas para serem moldadas. A mente é o primeiro trono que Cristo quer ocupar, porque enquanto ela estiver governada por suas próprias vontades, a vontade de Cristo será apenas o ornamento. Mas quando ela é rendida, alinhada, exposta à luz da palavra terapêutica de Deus, ela se torna um campo de revelação em Cristo Jesus. Cristo Jesus fala com quem pensa segundo os céus. Cristo Jesus dirige quem questiona com reverência. Cristo Jesus visita quem renuncia à própria certeza para ouvir uma instrução maior. E é aí que o Espírito Santo age com profundidade na mente que admite que não sabe de tudo, ainda precisa ser transformada, que ainda pode ser corrigida espiritualmente. Este é o apelo. Desça do trono da sua mente. Saia do lugar da autoconfiança e se renda ao Espírito da verdade, da palavra terapêutica de Deus. Examine seus pensamentos, questione suas certezas, submeta suas conclusões à palavra terapêutica de Deus. Porque o que parece lógico nem sempre é bíblico, o que parece certo nem sempre é santo. Não basta pensar com clareza, é preciso pensar com temor. E temor não é medo de Deus, é reverência diante da consciência de quem sem Ele até nossos melhores pensamentos podem ser engano. A mente mais forte não é a mais afiada, é a mais rendida. E essa o diabo não pode manipular. Existe um fenômeno silencioso que tem acontecido com muitos crentes modernos. Eles continuam frequentando os cultos, participando das atividades, levantando as mãos, mas por dentro estão congelados. A fé já não é a mesma de antes. O coração já não queima como no início. E as lágrimas que antes escorriam, facilmente agora secaram. A frieza espiritual, antes de alcançar o altar, começa na mente. A mente que já não se expande com a palavra terapêutica de Deus, a mente que já não se arrepende diante da verdade da palavra terapêutica de Deus, que ouve, mas não mastiga, que lê,
mas não absorve. É nesse terreno gélido que o diabo constrói fortalezas. O crente moderno continua presente, mas ausente de transformação. Santificação não começa com comportamento. Santificação começa com pensamento. Antes de Cristo mudar o que você faz, ele muda como você pensa. Se prepare mentalmente para ouvir a palavra do apóstolo Paulo à igreja aos Efésios. Ouça o decreto da palavra de Deus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Efésios 4, 23. Observe, a mente tem o espírito, uma inclinação, uma atmosfera. A mente pode estar voltada para os céus ou para a carne. E o problema de muitos crentes não é falta de fé. É uma mente que parou de ser renovada. É uma mente que se acostumou com versículos. É uma mente que se familiarizou com o altar. É uma mente que já não se espanta com a falta de santidade. E quando a mente se acomoda, o coração endurece, a santificação estagna e o fogo vira rotina. A mente renovada é aquela que todos os dias se submete à luz da palavra terapêutica de Deus. A mente renovada é aquela que reconhece onde eu fui edificado. Ontem eu fui edificado, mas hoje preciso ser confrontado de novo. Ficou interessado, quero ouvir mais. A mente renovada é aquela que entende que um dia de pensamento carnal pode destruir semanas de avanço espiritual. A mente renovada não se permite estagnar. A mente renovada se alimenta, se corrige, se purifica. A mente renovada é aquela que ouve o Espírito Santo, mesmo quando dói, mesmo quando o Espírito Santo aponta áreas escondidas, motivações tortas, desejos camuflados. Como se sente ao ouvir toda essa verdade? A santificação não é um checklist moral. Santificação é uma transformação profunda, diária, progressiva, que começa na forma como o crente moderno pensa sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo. O perigo da mente congelada é que ela se torna indiferente, e a diferença é pior que o pecado escancarado. O crente moderno que chora ainda tem oportunidade, mas o crente indiferente não chora mais. O crente indiferente ouve sobre arrependimento e pensa nos outros. O crente moderno indiferente ouve sobre pecado e se lembra de quem deveria estar ouvindo. O crente moderno indiferente já não se examina, já não se dobra, já não muda. Tudo começa com a mente que se fechou para a correção, e tudo começa com a mente que já não sente mais tocada pela verdade da palavra terapêutica de Deus. E tudo começa com a mente que desenvolveu anticorpos contra a verdade da palavra terapêutica de Deus. Se essa mente é solo árido, e o Espírito Santo se retira onde não é mais bem-vindo. Mas aqui há uma boa notícia. Uma mente congelada, que o fogo dos céus não possa descongelar. Se você ainda sente algo, mesmo que pequeno, mesmo que distante, ainda há vida, ainda há chama, ainda há esperança. Porque o Espírito Santo não desiste fácil. Ele, o Espírito Santo, sussurra onde já não há mais gritos. O Espírito Santo cutuca onde há silêncio. O Espírito Santo reacende brasas que parecem apagadas. Mas para isso, o Espírito Santo precisa de espaço, de rendição, e um clamor que diga: renova minha mente, Senhor. De novo, aquece meu entendimento. Você sabia, esse pedido é simples, mas tem poder de acender ou reacender uma vida inteira.
A santificação é impossível sem renovação da mente, porque a mente é o volante da alma. Se a mente está travada, o coração vai se perder. Mas se a mente estiver sensível à palavra terapêutica de Deus, alerta, humilde, o Espírito Santo encontra espaço para soprar. E quando ele, o Espírito Santo, sopra, a mente não apenas muda, ela se torna viva, ela chora diante da palavra terapêutica de Deus. A mente renovada pela palavra de Deus constrange com o pecado. A mente renovada pela palavra de Deus celebra a verdade, ela se torna templo de pensamentos santos. E essa é a mente que o diabo não suporta, porque ela é um altar. E onde há altar, há fogo espiritual. Onde há fogo espiritual, há vida espiritual. Existe um veneno mental que destrói silenciosamente a fé de muitos crentes modernos. Esse veneno mental não se apresenta como pecado, mas como olhar inocente. Esse veneno mental não se manifesta com rebeldia, mas com comparação. A mente que se compara é uma mente distraída da sua missão. É o coração que, ao invés de olhar para os céus, começa a medir os passos do homem. Quer saber o motivo que é mais usado? É a razão que ela tem mais visibilidade, ainda mais você ora tanto e sua resposta não vem. Essas são perguntas que nascem da fé, mas da inveja disfarçada de justiça. É o diabo sorrateiro que se aproveita disso. O diabo não precisa afastar o crente de Cristo. O diabo só precisa fazer o crente olhar para o lado por tempo suficiente até que você esqueça para onde estava indo. A comparação é o ladrão da identidade, porque cada vez que você foca no chamado de outro, você enfraquece a consciência do seu. Cada vez que você admira o altar do próximo, sem gratidão pelo seu caminho, você se afasta da intimidade com Deus Pai. O mundo espiritual não se move por performance, se move por propósitos. E o propósito só se descobre na presença, não na competição. Há crentes modernos que deixaram de crescer porque se perderam nos bastidores. Há crentes modernos que deixaram de crescer olhando para palcos que não foram chamados a ocupar. Há crentes modernos que deixaram de ouvir o Espírito Santo porque seus pensamentos estavam ocupados demais analisando o sucesso dos outros. E assim, o diabo vence não pela força, mas pela distração. A comparação é um ataque diretamente, ainda mais a denúncia espiritual. Uma denúncia espiritual revela que ainda não entendemos quem somos, porque quem sabe quem é não se compara. Quem conheceu o seu chamado, mas se perde em disputas, quem está afirmado em sua identidade celebra os outros sem se diminuir. E essa maturidade espiritual começa na mente. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Cristo Jesus sabia quem era, sabia de onde veio e para onde voltaria. E por isso pôde se humilhar, servir, se calar, sem nunca se sentir inferior. A mente de Cristo é livre de comparação, porque é plena de propósito. Quantas vezes você deixou de avançar porque achou que estava atrasado em relação aos outros? Quantas vezes desanimou porque sua vida não parecia
tão abençoada quanto a de alguém no Instagram. Quantas vezes questionou o amor de Deus porque não tinha os mesmos resultados? Esse é o campo de batalha. O diabo não apenas está lançando dúvidas sobre sua capacidade. O diabo está atacando a fonte da sua alegria, a identidade em Cristo Jesus. Se o diabo consegue fazer o que crente moderno duvidar de quem você é, ele já fez esquecer o que você carrega. E quem esquece isso perde autoridade espiritual. Mas é uma verdade que liberta o crente moderno, chamado de Cristo Jesus, sobre uma vida é único, intransferível, incomparável. Ele, Cristo, não tem medo. Ele, Cristo, não te mede com régua dos homens. Ele, Cristo, não te compara com ministérios alheios. Ele, Cristo, não impressiona com números, seguidores ou aplausos. Cristo te vê no secreto. Cristo te chama pelo nome. Cristo escreve sua história com tinta eterna e nenhum outro pode ocupar o lugar que ele preparou para você. No momento que essa verdade ocupa sua mente, a comparação perde espaço, o veneno é expulso, a inveja é silenciada e a alegria retorna, porque agora você sabe, você é amado, escolhido, necessário, mesmo que ninguém perceba. Rejeitar a comparação é um ato de guerra espiritual. É dizer ao diabo, eu não preciso do que os outros têm. Eu preciso apenas da presença de Cristo Jesus. É se levantar no Espírito Santo e declarar, o meu tempo é o tempo de Cristo Jesus. O meu lugar é o que ele, Cristo Jesus, escolheu. O meu chamado é santo, mesmo que seja invisível. Essa é a mente que o diabo teme. Uma mente curada da vaidade, livre da comparação, firmada na eternidade da palavra de Deus. Porque essa mente não se distrai, ela permanece, ela avança, ela cumpre, e quando cumpre, glorifica. Poucos crentes modernos entendem o que significa ter mente ungida. Acham que unção é apenas uma sensação espiritual, algo que desce do céu em momentos intensos de oração. Mas a unção verdadeira não habita apenas no altar, ela pode repousar sobre os pensamentos. Uma mente ungida não é uma mente perfeita, mas é uma mente consagrada, rendida, purificada continuamente pela palavra terapêutica de Deus. É a mente que, mesmo em meio ao caos, não se corrompe, que mesmo sendo atacada, não cede, que mesmo cercada de mentiras, ainda crê. Essa mente se torna um escudo invisível contra o diabo, onde a unção, a resistência, onde a verdade, a autoridade, onde há submissão ao Espírito Santo, a vitória silenciosa. Pois pensar segundo o Espírito Santo é um tempo de adoração. Pensar segundo o Espírito Santo é oferecer ao Senhor não apenas o louvor dos lábios, mas um raciocínio mais íntimo. É fazer da mente um tempo onde o Espírito Santo tem liberdade de acessar, corrigir, inspirar, renovar. É pensar com temor, é duvidar de si mesmo antes de duvidar da palavra terapêutica de Deus. É dizer, Senhor, mesmo que minha lógica diga uma coisa, tua verdade sempre será maior. Consegue entender isso? Esse tipo de pensamento é raro, porque exige renúncia, exige disciplina, exige humilhação. Mas é nesse terreno que Cristo planta revelações que transformam destinos. Uma mente que se torna altar é uma mente que ouve os céus, mesmo em meio aos trovões da dúvida. Muitos crentes modernos querem ser usados por Cristo, mas não querem entregar seus pensamentos a Cristo. Querem dons espirituais,
mas não querem abrir mão da vaidade. Querem autoridade, mas não querem passar pelo processo de purificação mental. E sem isso, tudo o que resta é barulho, emoção, ativismo, sem transformação. Os céus não se impressionam com movimentos, mas com mente rendida, porque ali, no secreto pensamento, que Cristo mede a sinceridade do coração. Você pode esconder seus sentimentos das pessoas, pode disfarçar sua motivação no púlpito, mas não pode esconder de Cristo aquilo que pensa quando ninguém está olhando. A mente é o lugar mais sagrado na adoração. É por isso que o diabo ataca tanto esse lugar. O diabo teme uma geração de crentes modernos que pensam segundo o Espírito Santo, que reagem com a palavra terapêutica de Deus, que filtram cada pensamento com temor, que escolhem meditar na cruz e não nas circunstâncias. O diabo teme a mente do crente moderno, servo que ora antes de opinar, que escuta mais do que fala, que silencia para discernir espiritualmente. Essa mente é uma arma espiritual que não precisa de palco nem de seguidores. Ela já carrega o peso da glória porque Cristo fala com ela. E quando Cristo fala, os céus se abrem, os demônios se calam e a alma encontra descanso mesmo em meio à guerra. A mente ungida não é uma mente isenta de conflitos. A mente ungida é atacada sem depressão. A mente ungida se vê em meio a pensamentos contrários, mas há uma diferença. A mente ungida sabe onde se refugiar. A mente ungida corre para o altar da verdade, da palavra terapêutica de Deus. A mente ungida se ancora nas promessas da palavra terapêutica de Deus. A mente ungida resiste. E essa resistência não é teórica, é viva, constante, espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: ouça o decreto da palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. O capacete é proteção da mente, ele não é opcional. O capacete é vital, porque sem ele a salvação se torna apenas uma crença e não a certeza que molda tudo. E agora, depois do que tudo que foi exposto, a convocação final. Cuide da sua mente como quem cuida de um altar. Limpe-a todos os dias, unja-a com a palavra terapêutica de Deus. Proteja seu coração, alimente-o com louvor, encha-o de gratidão, examine-o com temor. Uma mente assim não será vencida, não será manipulada, não será esquecida por Cristo. Ela será usada, cheia, será morada da glória de Deus. O diabo pode tentar atingir tudo, mas quando encontra uma mente que pensa segundo os céus, ele encontra um muro que não pode ultrapassar. Você quer ser livre? Comece por dentro. Quer ser usado? Consagre seu pensar, sua mente, porque o que governa sua mente governa a sua vida. E se Cristo Jesus reinar ali, nada poderá te parar. Gostou do conteúdo? Jesus Cristo abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora.